Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, mais um dia o Senhor é aquele que nos fortalece, nos capacita, aonde Ele é a imagem e a glória do Deus Altíssimo. A palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus, assim como diz que ninguém nunca viu a face de Deus a não ser por aquele que revela. Davi já dizia que via o meu Senhor com letras todas maiúsculas dizer ao meu Senhor com a primeira maiúscula. Assenta-te à minha direita enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de seus pés. O rei Davi, do qual eles o chamavam de filho de Davi, aonde ele foi feito rei segundo a linhagem de Davi, mas ele já dizia: como me chamais de filho de Davi, se o Davi já me chamava de Senhor? Porque como Cristo, como ungido, que estava gerado no seio do Pai antes mesmo das obras antigas, aonde através dele tudo se formou. Sabemos que o rei Davi, antes da sua morte, segundo a oração que ele fez para o seu filho Salomão, Salomão aquele que Deus lhe acrescentou sabedoria e também muitas riquezas, aonde o rei Davi aconselhou que ele fosse homem, aonde quer que fores, que seu coração esteja segundo o coração do Deus que seu pai serve, e tudo lhe será bem empreendido. Mas sabemos que o rei Salomão acabou se gloriando em suas próprias riquezas, aonde ele mesmo disse que tudo aquilo que ele tinha ele havia feito para ele, para mim, as vinhas, as minas de ouro, tudo, os bosques, fez para si, armazenou da glória para si. A palavra diz que até a rainha do sul ficou maravilhada com a sabedoria que Deus lhe havia concedido, e assim como as riquezas, aonde Jesus, já segundo aquele povo, não aceitava, porque ele, assim como muitos não aceitam, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele sempre exortava e condenava a avareza daquele povo, aonde eles mesmos não conheceram Jesus como Filho do Deus Altíssimo, porque diziam: tu sendo simples, querendo passar pelo próprio Deus. Porque Jesus nos dá o exemplo de investir aonde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não rouba, mas investir no alto, no reino dos céus. Não tem problema nenhum ser próspero, mas se toma a glória para si, acaba perecendo, aonde ele nos ensina a seguir segundo ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aonde ele dizia: não verdes nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente como os lírios do campo. Aonde ele está nos dizendo hoje que aquele que está segundo o seu espírito, ele não toma da glória, a glória é dele, aonde através dos atos de justiça que ele produz em nós, glorificamos o Pai, aonde ele disse: os lírios não tecem, não fiam, e nem Salomão na sua maior riqueza se vestiu tão grandemente. Não vê os pássaros que não trabalham, não têm celeiro, e nada os falta, porque o Pai, o agricultor, cuida de todos, quanto mais aqueles que foram feitos filhos por adoção em Cristo Jesus, aonde estão como filhos legítimos, somos co-herdeiros em Deus,
co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Mas isto como ele está nos ensinando, ele faz para que o seu nome seja glorificado. E nada é nosso, mas tudo para a sua honra e para a sua glória. Já Salomão não perseverou como o rei Davi lhe orientou seu pai para ser homem. Ele voltou às atitudes infantis, acabou se envolvendo. Ele mesmo que diz que entre 1000 homens conheceu somente um justo, e entre 1000 mulheres nenhuma. Mas segundo a própria sabedoria que ele dominava, ele não aplicou em seu coração. Segundo as suas concubinas e princesas, o envolveram segundo o paganismo, onde a palavra nos diz que ninguém pode atribuir falta nenhum a outro e nem usar de vãs comparações, mas estamos anunciando em espírito e em verdade. Aquele que tudo opera e executa nos cita como exemplo para que para que estejamos vigilantes em relação às muitas ciladas inevitáveis, onde aquele que queira armazenar a glória para si são como os espinhos que sufoca a semente, e a palavra, que é a verdade, não venha prosperar no interior. E ainda que tenha uma riqueza no exterior, como diz, do que adianta ter as mansões, ter os bens materiais e a casa de Deus estar destruída? Temos que estar cheio daquele que é a sabedoria do alto, para administrar até mesmo aquilo que é exterior, seja as riquezas do seu reino, porque ele está à procura de pessoas sábias para administrar as riquezas. Ele dizia: se vós não tendes zelo com aquilo que não é vosso, usai esse dinheiro dos ímpios para com os pobres, os necessitados. Porque se não tiver zelo com aquilo que não é vosso, como podeis receber o galardão do alto? Assim ele nos orienta. Por isso nós investimos a nossa riqueza no alto. E ele é aquele que nos galardoa, e sempre usando a piedade como fonte de alegria, segundo o amor que nós cumprimos segundo o próximo. Amando o próximo como a ti mesmo. Porque aquele que não tem zelo pela sua própria alma não vai ter zelo pela alma do próximo. Por isso, embora o bom samaritano é ele, nós muitas vezes passamos de passo largo, mas pela sua misericórdia que nós dependemos dia após dia, porque aqueles que seguem com o ministério segundo a sua misericórdia, há mais esperança. Às vezes passamos de passo largo até mais do que o sacerdote e o levita que passou. Ele sim é o bom samaritano e elo da perfeição. Mas mesmo assim, passando de passo largo, ele utiliza da sua infinita bondade e misericórdia, da qual, mesmo não sendo merecedores, ele é aquele que nos prospera em todas as áreas, porque fiel e verdadeiro aquele que cumpre as promessas, pois chamado filho do homem, mas a natureza divina, porque não é homem para que minta, e nem tão filho do homem para que não cumpra suas promessas, assim nos diz o Senhor.